Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos. Mais um capítulo do nosso Lições Fraternais, na sequência da leitura e uma reflexão do livro O Espírito da Verdade. Hoje atingimos o capítulo 71, que ele vai falar Esperando por Ti. Vamos fazer a leitura, como sempre fazemos, e depois a gente troca uma ideia, uma reflexão acerca do tema que é trazido nesse capítulo 71, da mesma forma que nos é interpretado o Evangelho também, porque como a gente já há 70 capítulos passados, a gente já aprendeu que todo capítulo aqui faz menção a um capítulo do Evangelho. Então, esse não é diferente. Capítulo 71, Esperando por Ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se a luz celeste ao olhar do próprio amor que te ergue, as ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te. E o fruto, tendo da árvore, roga, humilde, que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás, então, que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota. Mei. Esse capítulo aqui, do 71, Esperando por Ti, ele faz menção ao Evangelho no capítulo 12, item 8, que vai falar sobre amai vossos inimigos. O item 8. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Mas antes de entrar no Evangelho, vamos fazer uma análise aqui do que nos quis trazer uma reflexão importante. Começamos pelo título. Esperando por Ti. O que ela quer dizer esperando por Ti? Deu a entender aqui que muita coisa que tem à nossa disposição nos é colocado, nos é ofertado, nos é dado sem condição nenhuma. Então, só espera que a gente não só reconheça, mas além de reconhecer, ela vai falar o quê? Façamos a nossa parte. Essa é a ideia central. E depois a gente vai entrar no Evangelho. E aqui vai dar para a gente refletir concomitantemente essas duas ideias. Desse esperando por Ti e apresentar a outra face, que é o do Evangelho. Aqui ela vem falar da natureza, no sentido que Deus já nos proporcionou e já nos proporciona tudo ao nosso dispor. Muitas coisas que nós dizemos, somos preocupados, temos as nossas preocupações, mas tantas outras a gente sequer imagina. A gente sequer para um segundo para pensar e muito menos para agradecer. Então, esse é o entendimento, que depois vai somar ao entendimento da leitura do Evangelho. Você já parou alguma vez para pensar o quanto de ar que você ou eu consome em um dia? Acho que não, né? Você já se preocupou, foi deitar preocupado, pensando, será que amanhã vai ter oxigênio para todo mundo respirar? Certamente não. Tampouco na minha prece eu agradeci por esse ar que eu respiro, não é verdade? Então é nesse sentido que ela coloca. Mas o que é? O reconhecimento? Deus quer que reconheçamos? Não, Ele quer que entendamos. É sempre a compreensão que está envolvida no Evangelho. Costumo falar, e continuarei assim falando, que se você pegar o Evangelho
Compreensão aparece por várias vezes. E é isso que Jesus veio nos pedir. Compreensão. Então, que compreendamos tudo isso, que espera por nós no sentido de que mudemos a face. Não entendemos só como preocupação as nossas preocupações, mas tantas outras que sequer nos preocupamos. Que é como eu dei um exemplo, que é do ar que nós respiramos. A gente ouve falar muito, vai ter água potável para todo mundo no futuro. Então, cuidar desse meio ambiente onde nos encontramos, cuidar dessa natureza onde Deus, através dela, nos concedeu tudo ao nosso dispor. E ela dá vários outros exemplos, como o fruto da árvore, que está lá pendente, só esperando que a gente vá lá recolher. Então, para dar uma olhadinha nisso, para dar uma refletida acerca disso, para ver todo esse parado de Deus por nós e espera por nós. Mas de que forma? Como reconhecimento, de agradecimento, de entendimento, de compreensão, de ver todo esse detalhe já preparado e reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus e saber que estamos nesse eterno processo evolutivo. Que é a compreensão de novo que a gente vem falar. E aí a gente vai lá, né, ela conclui aqui o texto dessa forma, né, compreenderás. Tá vendo? Ela usa também esse termo. Você vai compreender que Deus te oferece a vida por divina sinfonia. Ou seja, tudo acontece, as árvores fazem a troca gasosa, trocando o gás carbônico por oxigênio, para que nós respiremos. Ou seja, uma perfeita sinfonia, uma divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede-lhe que também dê a sua nota. Ela conclui dessa forma, ou seja, que eu dê a minha nota em que sentido? Na minha participação. Que participação? Olhar o bem. Né? Ter esse sentimento de gratidão, uma gratidão interna, constante. Até por aquele momento ruim. A gente não tem o hábito, porque a gente pensa ainda de forma limitada. Eu não agradeço a Deus se tive um dia ruim. Mas se eu tive um dia ruim, ele podia ser muito pior. Talvez, e muito certo disso, talvez não, mas muito certo disso, Deus condicionou aquele dia da melhor maneira possível, ainda que para mim tenha sido ruim. Mas é a forma de pensar, é a compreensão que a gente tanto vem falando ao longo do ensino. E é o que está no Evangelho. E agora sim, indo para o Evangelho, o que ele vem falar aqui? Amai os vossos inimigos. Né? O capítulo 12. Olha que dificuldade. Olha como é difícil manobrar esse sentimento de amor. A gente já viu em outras oportunidades, aqui mesmo estudando nesse livro, Espírito da Verdade, e outros capítulos, que o amar que Jesus fala é um aprendizado contínuo. A gente ama aqueles ao nosso redor, aqueles da nossa família. Eu tenho que levar isso para fora. Eu tenho que expandir esse amor. Então eu tenho que passar a amar os meus inimigos. Mas ele explica também que eu não é o mesmo amor que eu devoto a um filho para um inimigo, mas é o respeito, é essa compreensão que está no Evangelho. É ver o lado bom, tentar ver o lado bom, começar a tentar ver o lado bom da coisa, no sentido de que ele talvez tenha feito aquilo porque era o melhor que ele poderia oferecer. Difícil, né? Mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não sai do lugar. São frases já batidas aqui para nós, nosso estudo, mas a nossa mudança não vai se dar do dia para a noite, mas gradativamente. Então, aprendendo um pouquinho por dia, a gente tem que ir mudando isso. E aí ele vai falar no item 8, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Aqui, nesse capítulo do Evangelho, ele vai falar do quê? Da impaciência, do sentido da vingança. Então, se você me bateu, eu também tenho que devolver essa batida. Ou seja, é devolver uma injúria com outra injúria, devolver uma calúnia com outra calúnia. Não, o Evangelho vai dizer o oposto. Né? Se eu estou na linha da impaciência e da vingança, o Evangelho vai vir me ensinar o quê? A paciência e o perdão. E através dessa lição, apresentar-lhe a outra face,
que quer dizer apresentar-lhe também a outra face? Se você foi injuriado, se você foi caluniado, ofereça a outra face. Qual outra face? A face do amor, a face da compreensão. E isso não é fácil para a gente, porque a gente está naquela lei do quê? Olho por olho, dente por dente. Mas seguir essa linha, olho por olho, dente por dente, olho por olho, uma hora todos nós seremos cegos. Por quê? Porque você me fere, eu vou lá e te firo. Você me fere novamente, eu vou lá e te firo novamente. Não cessa nunca. Não cessa nunca. E muitas das vezes, eu cessar pode demonstrar no meu pensamento covardia. E aí o Evangelho vem dizer que não. Isso não é um ato covarde, muito pelo contrário. É um ato nobre. É um ato honroso. Por quê? Eu vou fazer com que aquela constante um machucando o outro constantemente, cesse, pare. E esse é o caminho. E esse tema do Evangelho vem nos ensinar. Então, é deixar o orgulho de lado e entender que tem uma outra maneira de resolver. Tem uma maneira de perdoar. Existe a paciência para saber, para me ensinar a refletir, ainda no calor da emoção, e que muitas das vezes o silêncio é a melhor forma de resposta. É esperando por mim. É esperando essa reação minha. Como diz o texto da Meimei. Esperando por ti. Então está esperando uma reação minha? Em que sentido? De oferecer a outra face. Que eu aprendi, que eu compreendi, que é esse amor e que eu externo ele dessa forma. Que eu respeito o meu inimigo. Que eu vou tentar compreender que ele vai ter a melhor forma para fazer. Ainda que ele venha com ofensa, ainda que ele venha com injúria. Mas eu não preciso mais ser o ofensor. Eu não preciso mais ser o caluniador. Esse é o propósito da mudança. Esse é o entendimento e a compreensão que o Evangelho vai nos trazer. Que se o outro quiser me ferir, o problema é dele. Que eu não seja mais esse causador de feridas. Que eu não seja mais esse injurioso. Né? E aí, Emmanuel vem nos ensinar, através do Chico Xavier, com a frase: esquece as injúrias e as ofensas. Não lastimes o passado. Não censures a ninguém. Segue adiante e não temas. Deus vigia. Então é isso. Isso que o Evangelho vem nos falar. Essa compreensão de que o esperando por ti do texto da Meimei é esperando eu oferecer essa outra face. É eu demonstrar esse outro lado de compreensão e carinho, de amor que tem dentro de mim. Eu só preciso trabalhar mais. Leia o capítulo do Evangelho, o capítulo 12. Leia esse item, releia o livro, faça a sua compreensão aí. Veja o que sentido faz para você. Eu vou ficando por aqui e até o próximo capítulo. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.